Boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos aí ao Instagram do NAGO, do Núcleo de Agroecologia da UFJF, Campus Governador Valadares. Hoje nós vamos ter mais um debate com transmissão ao vivo aqui pelo NAGO, na sequência de lives do projeto Pluriversidade dos Povos e Comunidades Tradicionais do UATU, Educação Intercultural e Bem Viver. Hoje nós vamos tratar do tema Ecologia Política e Movimento Indígena. Nas lives anteriores, a gente conversou com Douglas Krenak, Itamar e Dona Dejanira Krenak, tratamos a história de luta, resistência do povo originário aqui do Vale do Rio Doce, onde a nossa universidade está localizada. E conversamos também com a Célia Chacriabá sobre a história de resistência do povo Chacriabá. E hoje nós temos a grande alegria e honra de debater aqui na live do Nagô com uma grande liderança do movimento indígena aqui no Brasil e também de âmbito internacional, a nossa querida Sônia Guajajara. Aproveito para agradecer aí a companheira Shirley Krenak, que nos acompanha aqui, é uma das coordenadoras pedagógicas do programa NAGO, do Núcleo de Agroecologia aqui da UFJF, e a gente atua em parceria com o Instituto Shirley Jokunan Krenak e com o Centro de Referência em Direitos Humanos da UFJF, no campus de Valadares, também o Centro Agroecológico Tamanduá e os movimentos camponeses e dos povos e comunidades tradicionais da nossa região aqui no Rio Doce. E o tema hoje é de grande relevância. A Sônia já está com a gente aqui, estou chamando ela para a gente começar. Quem conhece, meu nome é Reinaldo, sou professor da UFJF, aqui em Valadares, coordeno NAGO. Boa noite, Sônia. Olá, tudo bem? Boa noite. Como diz o povo Krenak, ereré, tudo bom? Erehé Yauit. Ereré, Awid. Agradecer aí a Shirley por ter intermediado esse contato e dizer que é uma alegria muito grande aí, uma honra ter você aqui para debater com a gente esse tema tão importante e dando uma força aqui para esse projeto, que a ideia é mesmo dar voz aí aos povos e comunidades tradicionais dentro da universidade, né? Nesse contexto de quarentena, nós estamos organizando nossas atividades de extensão na forma dessas transmissões ao vivo, que depois ficam disponíveis lá no canal do Nagô, no YouTube. Mas anteriormente a gente estava lidando com espaços de formações, encontros, trocas de saberes, cursos de extensão na universidade. Então, para a gente, assim, é uma grande honra, uma grande alegria ter você com a gente aqui essa noite, viu? Maravilha, obrigada. E, poxa, inicialmente, se você puder falar para o pessoal aí um pouco da sua trajetória e também da APIB, né? Você é uma liderança indígena e coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Então, aproveito para contar para o pessoal um pouco como que se estrutura a APIB, como que ela foi concebida, né? E a sua trajetória de atuação. Tá. Bom, a PIB, né, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, é a nossa, né, hoje a maior organização indígena, né, aqui no país, que organiza o acampamento Terra Livre, né, e foi exatamente o ATL, Acampamento Terra Livre, que criou a PIB. Né? Lá em 2005, os povos indígenas do Sul foram para Brasília e ali acamparam, fazendo lutas, reivindicações, né, por demarcação de terra. E dali, né, o ATL acontecendo em 2005, eles começaram a ter essa ideia de que tinha que ter um acampamento mais permanente, a nível de Brasil. E daí se pensou, né, de criar essa articulação nacional. Né? Então, a PIB já tem esses 16 anos, que é o tempo também de existência do acampamento Terra Livre. Né? E aí a estrutura da PIB, né, como ela é formada, é composta pelas organizações macro-regionais. Né? Ou seja, na Amazônia nós temos a COIAB, né, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. No Nordeste nós temos a APOIME,
que é a articulação dos povos indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, pega todos os estados do Nordeste, mais Minas Gerais e Espírito Santo, que é Sudeste, mas que está nessa área de abrangência, né, da APOIME. Então, no Sul tem a articulação dos povos indígenas do Sul, a APINSUL. No Sudeste, a articulação dos povos indígenas do Sudeste. Tem a Comissão de Terra Guarani Verupá, que é Sul e Sudeste do povo Guarani. Né? E no Centro-Oeste a gente tem o Conselho Terena, que é o Conselho Terena, mas que também, né, outros povos ali do Mato Grosso do Sul fazem parte. E a Grande Assembleia Atiguaçu, que é do povo Guarani Kaiowá. Né? Então, essas são as 7 organizações, né, macro, regionais, que compõem, né, a base da APIB. E aí a gente tem, né, todo esse trabalho de lutar pela defesa dos direitos dos povos indígenas, né, de lutar pelos interesses e, principalmente, trazer essa luta territorial, né, que continua sendo a bandeira principal de luta dos povos indígenas do Brasil, né, a demarcação de terra indígena. E eu acho que, especialmente nesse governo, faz-se necessário, né, que essa pauta seja retomada, porque há uma decisão política, desde campanha nesse governo, né, de não demarcar terra indígena. Então, como se não bastasse não demarcar terra, querem rever processos já concluídos, né, terra já demarcada. Então, é uma luta constante, porque não é porque um presidente diz que não vai demarcar que a gente tem que aceitar. Não, imagina, a gente não é obrigado a aceitar aí, né, a política injusta ou retirada de direito de forma passiva. Né? A demarcação de terras indígenas, além de ser um direito originário, é um direito constitucional, está lá escrito na Constituição. Então, é dever do Estado cumprir, né? É dever do Estado fazer essa regularização dos territórios indígenas. Só que, assim, né, já há algum tempo, esse processo vem ficando cada vez mais lento, os governos cada vez mais, né, se omitindo a demarcar esses territórios. Bolsonaro, isso se acentua muito mais porque está muito escancarado, né? É um governo declarado anti-indígena, é um governo, né, declarado que é contra a demarcação dos territórios, que é contra a expressão povos indígenas, como foi bem ressaltado pelo ex-ministro da Educação, né, naquela reunião lá intergovernamental. Então, a gente não pode ficar assistindo tudo isso e ficar parado, né? Nós temos que agir. Então, a PIB tem assumido essa linha de frente, né, de fazer esse movimento na defesa dos direitos, dos interesses, né, e também evitar que essas medidas anti-indígenas, anti-ambiental sigam adiante. Então, nós funcionamos assim como essa barreira aí, né, de avanço contra, né, essa barreira de evitar, né, a retirada de direitos. Acho que o que está em pauta hoje para a sociedade como um todo é mesmo lutar contra essa perda de direitos que a gente vem assistindo, acho que desde 2016 para cá, num processo contínuo que se acirrou após 2018, né? E assim, falar de território indígena, território dos povos originários, né? A gente que está vivendo também uma crise ambiental, cultural, na sociedade como um todo, né? Um colapso, essa pandemia mesmo, acho que nos dá vários sinais disso. E no tema de hoje a gente debatendo ecologia política. Ou seja, quando se fala de ecologia, o pessoal pensa muito simplesmente na conservação do meio ambiente, dos ecossistemas, mas esquece de pensar essa relação que a ecologia tem com o modelo de desenvolvimento adotado, predatório, explora, né? Ou seja, nesse contexto, como que a gente vê que os territórios indígenas de povos originários, mais de 80% da biodiversidade do mundo é preservada nesses territórios e a gente hoje tendo que lutar contra isso, né? Esse avanço da destruição, né? Então, como que vocês da PIB trabalham, vamos dizer, numa atuação internacional, uma vez que essa é uma causa mundial, né, dos povos originários, da luta pela conservação da biodiversidade, dos direitos humanos de modo geral, né? Como que a PIB, e você tem atuado também
para fora do Brasil? A gente tem avançado muito, né, nessa articulação internacional, tanto de estar participando das instâncias formais, né, como as Nações Unidas, a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, a própria CID, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Conselho também de Direitos Humanos da ONU, né, em Genebra. A gente tem participado muito desses espaços, levado denúncia, né, aqui da violação de direitos aqui no Brasil. Temos levado muito também essa pauta das mudanças climáticas, né, com a participação nas conferências do clima, que acontece aí anualmente. E no ano passado, a gente fez uma agenda super importante, que foi a jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais, né? A gente levou essa campanha para a Europa e percorremos 12 países, né, 20 cidades, durante 35 dias. Então, essa jornada teve o objetivo, né, de conversar com parlamentares, com representantes de empresas e com a sociedade civil. Né? E durante todo o nosso período ali, a gente pôde estabelecer relações, né, nesses 3 níveis, né, com a sociedade civil, para que a sociedade civil possa estar cobrando dos seus parlamentares, né, medidas legislativas que pressione, né, assim, que monitore suas empresas, né? Porque, assim, tem muitas empresas da Europa, do mundo inteiro, né, que tem negócios aqui no Brasil. Tem muitas empresas ou que produzem aqui em territórios até que são territórios indígenas, não reconhecidos ainda, né? E que, de certa forma, está pressionando e promovendo desmatamento. Tem empresas que financiam negócios aqui no Brasil e tem empresas que compram produtos aqui do Brasil. Então, são esses 3, né? Esses 3 níveis, assim. Produção, financiamento e compra. E aí, quando as empresas internacionais demandam produção do Brasil, né, mais aqui também se pressiona para flexibilizar a legislação ambiental, para paralisar a demarcação de terras indígenas e entregar esse território para essa produção, para atender esses interesses dessas empresas, para entender o interesse, né, do capital aí e ter essa grande escala, né, de produção para exportar. Então, a gente conversou com essas empresas dizendo, olha, vocês estão violando direitos indígenas no Brasil, vocês estão promovendo desmatamento, né, vocês estão violando direitos humanos no Brasil. Como que o mundo inteiro está preocupado com o clima, né, com mudanças climáticas, com aquecimento global, vocês estão dizendo que tem princípios que respeitam direitos humanos, né, direitos ambientais, sendo que vocês não estão olhando de onde que vem os produtos que vocês estão adquirindo ou que vocês estão financiando, né? Então, tem que ter sanções, vocês têm que assumir sua responsabilidade. Então, falamos isso diretamente com as empresas, mostrando para eles o quanto que eles estavam financiando o desmatamento aqui. Falamos com os parlamentares que tinham que criar leis, né, para poder monitorar essas empresas e também adotar sanções. As empresas que violam direitos humanos, direitos ambientais, direitos territoriais, né, elas precisam ser penalizadas. E aí falamos com a sociedade civil, né, com as organizações não governamentais, movimentos organizados, que eles precisavam dar continuidade a esse nosso trabalho, ficando no pé dos parlamentares e também cobrando das empresas, né? E aí foi muito boa essa articulação, porque ao final da jornada a gente teve vários resultados. Por exemplo, tinha uma intenção, né, da empresa do ramo imobiliário, a Vila Galé, que é de Portugal, construir um resort lá na Bahia, lá no território do povo tupinambá. Então, o povo tupinambá entrou com a denúncia, a PIB pegou essa denúncia, protocolou no MPF, né, na Procuradoria-Geral da República, lá em Brasília. E aí, na jornada, a gente pegou essa representação e levamos para o Parlamento Europeu e também para o Parlamento Português.
E ali a gente se articulou com vários representantes da sociedade civil, organizamos um movimento em frente à empresa, porque essa empresa é de lá, né? Fizemos um movimento lá na empresa, fizemos denúncia pública, né, nos canais de televisão, e aí a gente, né, fortaleceu essa pressão lá. Então, antes da gente voltar, já saiu a notícia que a empresa recuou, né, e desistiu da obra. E aí, logo em seguida, recebemos também a informação de uma rede de supermercado da Finlândia, que também encerrou o negócio no Brasil e que não voltaria enquanto não tivesse uma lei que garantisse, né, a proteção ambiental. E assim seguiu. E agora, nesses últimos 20 dias, quando estava a medida provisória da grilagem, né, em pauta no Congresso, e aí que se transformou numa lei, né, no projeto de lei, aliás, o 2633, a gente recorreu a essas instâncias que a gente articulou ano passado, retomamos o contato e a gente conseguiu um posicionamento de parlamentares e de empresas, diretamente para o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que se eles não voltassem, se eles não parassem com essa tramitação, né, com a aprovação dessa lei, eles iriam encerrar negócios aqui, porque não queriam ser conivente, né, com destruição do meio ambiente. Então, assim, sabe, nós temos no internacional hoje uma relação que está nas instâncias formais, mas que está também, né, no nível parlamentar, com o Parlamento Europeu e também com a sociedade civil. E, principalmente, né, a gente aproximou levando essas informações para as empresas, que elas têm que assumir também, né, essa responsabilidade. A gente não pode somente boicotar os produtos do Brasil. As empresas também de fora, elas precisam ser responsabilizadas, né? Porque elas é que acabam causando tudo isso, porque elas é que demandam, né? Demanda área para produção, demandam produtos. Então, eles também têm que, né, ser parte nessa destruição, né, nesse prejuízo. Sim, e é complicado. A gente aqui em Minas Gerais mesmo, né, tem exemplo de um estado, né, que historicamente foi constituído na base desse extrativismo, né, inicialmente para atender a colônia, mas depois com a implantação das grandes mineradoras, né, e como exemplo disso a gente viu o grande crime, né, da Samarco, Vale e BHP, que são as duas maiores mineradoras do mundo, que compunham a empresa Samarco, da qual rompeu a barragem em Mariana, arrasando o Rio Doce, atingindo diversas comunidades, né, mais de 1 milhão de pessoas na bacia, né, e dominando atualmente todo um processo de reparação, ou seja, em cima de um crime por meio da Fundação Renova, criada e controlada por essas empresas, eles agora ainda controlam o processo de reparação da bacia e dos atingidos, né? Para a gente ter uma noção também do nível de articulação dessas corporações, até mesmo sobre os estados e as instituições que a gente deveria contar, né? E aí, a nossa bacia aqui no Rio Doce é um grande exemplo disso. Deu uma travadinha aí, né, Sônia? Você me ouviu? No final, cortou um pouco. Então, estava falando mesmo dessa experiência aqui da bacia do Rio Doce, né, e do controle que as mineradoras têm tido. E a gente vê que o Brasil, a história do Brasil, se pegar a história do Brasil, né, é uma história de extrativismo e violência contra os povos originários para atender interesses de fora, né? Acho que talvez os atores mudaram o figurino, mas o sistema de opressão e de exploração dos nossos territórios, das nossas riquezas, permanece, né? Tá aí a grande mineração também como um exemplo disso. Então, a luta indígena, o movimento indígena é tão antigo quanto esse processo de implantação de um modelo de desenvolvimento externo, né? E sempre na defesa de seus territórios, seus modos de vida, enfim, seus direitos, né? E, diante disso, você está falando da atuação da PIB nacional ou internacional, e como que você avalia a importância dos indígenas também ocuparem os espaços políticos e institucionais aqui no país, né? A gente tiveram a oportunidade de construir uma candidatura em 2018, tivemos muitos candidatos e candidatas indígenas, tem a Wapichana, hoje como deputada federal, né? Então, qual que é a importância de ocupar esses espaços, seja no legislativo, no executivo
e também nas instituições de modo geral, né? Na educação, na saúde. Uhum. Bom, super necessário, Reinaldo, né? Essa ocupação, acho que está demorando demais até para que, né, os indígenas possam assumir de forma, né, justa, igualitária também esses espaços, tanto público, né, como de participação. E na política partidária a gente não tem tantos representantes, não porque nunca houve candidatura, né, mas porque a gente também nunca é prioridade dentro dos partidos políticos, né, e a gente nunca que tem essas condições estruturais para fazer campanha, para poder chegar nos lugares, né? Mas é nesse lugar da política institucional que se decide sobre todas as políticas, as vidas, né? Então, a gente precisa estar sim, né? E durante muito tempo, o movimento indígena resistiu até para não estar nessa disputa eleitoral. E a gente fez muito nessa frente né, o movimento a partir da frente de resistência aqui, né? E aí, no ano de 2017, a gente entendeu que era importante, sim, a gente fazer uma incidência maior para ocupar os espaços políticos, né, na política partidária. E aí, em 2017, a PIB lançou uma carta que chamou por um parlamento cada vez mais indígena. E dali a gente começou uma série de conversas, de articulações para fortalecer candidaturas indígenas. E aí, em 2018, a gente articulou 130 candidaturas, né? E aí nós tivemos ali candidaturas no pleito estadual, federal, né, no Congresso, e também presidencial. E foi nesse contexto, né, de decidir que era importante a nossa presença, foi que eu pude participar da chapa presidencial junto com o Guilherme Boulos pelo PSOL. Foi a primeira vez na história, né? E muita gente insistentemente fala que foi uma representação simbólica, mas a gente fala, não foi simbólico, né? Ali foi uma participação, né, que teve todo um significado histórico, político, né? Porque são 5 séculos que a gente está aí e como que a gente não ocupa esses espaços, né? Então, foi também essa decisão do movimento indígena de ir para cima, de ir para o embate e de participar desse processo de disputa eleitoral. Como resultado, nós tivemos a eleição da Joênia Wapichana, né? A primeira mulher indígena eleita. Tivemos a Shirley Pancará, que concorreu em São Paulo pela bancada, no mandato coletivo, a bancada ativista, né, para o mandato coletivo, e hoje ela está como co-deputada lá em São Paulo. E a minha presença na chapa presidencial, embora não tivemos um resultado eleitoral, né, positivo, mas o ganho político que a gente teve dessa candidatura, sabe, é imensurável, porque a gente conseguiu trazer temas, pautas que nunca tiveram no centro do debate político, né, do debate público. A própria pauta ambiental, que sempre foi muito secundarizada, né, que sempre foi muito negligenciada, né, dentro dessa disputa, né, a própria pauta indígena, que nunca teve nenhum lugar, né, nessa disputa eleitoral, a gente teve um espaço ali de estar mostrando, de estar falando diretamente com o mundo, né, colocando. E isso foi muito significativo. A gente colhe resultados dessas eleições até hoje, né? Com essas articulações que a gente vem fazendo, né? Com essas conexões nacional e internacional, esse fortalecimento das lutas com outros movimentos, né? Então, pode perceber que a pauta indígena hoje, ela pode não ser atendida pelos governos, e nesse governo, né, menos ainda, né? A gente pode não ter direitos respeitados, mas a gente não está mais invisibilizados como a gente estava, né, há pouco tempo atrás, né? Hoje a gente consegue ter articulações que colocam a gente sempre ali, né, nas pautas, né? Seja na comunicação, seja na pauta política, enfim. Agora, desse governo, a gente realmente não quer estar na pauta, né? Desse governo, a gente quer ser retirado da pauta, porque quando a gente aparece ali, é sempre no sentido reverso, né? De retirar direitos, ou de negar direitos, ou, enfim, ou de violar direitos, né?
Mas é muito importante que a gente possa, agora, ainda nessas eleições, né, municipais, fortalecer candidaturas indígenas. Precisamos de indígenas, sim, nas câmaras de vereadores, né, nas prefeituras. A gente precisa ocupar esses espaços. E, claro, fortalecer cada vez mais para que a gente possa ter mais vozes no Congresso Nacional. A Joênia está lá, é importante a presença dela, é uma... A gente precisa ter mais gente ali, né, no Congresso Nacional, seja como deputada, seja como senadora, né, mas a gente precisa ter mais representações, né? Eu acho que na live com a Célia Chacriabá aqui mesmo, ela contou a história lá do município de São João das Missões e a atuação importante que eles têm dentro do município desde a emancipação, né, assegurando vários direitos ali à comunidade no processo de demarcação até depois da terra indígena de Rancharia, lá no Chacriabá. Deu uma travadinha aí, você está me ouvindo bem agora, Sônia? Eu estou ouvindo, é porque tem alguém me ligando e está cortando de vez em quando. A luta 24 horas por dia, né? O telefone não para aí. Não né, para, Sônia? meu Deus do céu, que agonia. Eu não deixo nem fazer Não, mas live força mais. nessa luta. Eu tô te vendo aí, te acompanhando direto aí, né, nas lives. Acho que é importante também mostrar essa luta, se posicionar e agora, nesse contexto, ocupar os espaços virtuais, né? Acho que também é uma ferramenta de luta importante, né? A gente fez Agora, A diga. gente fez o acampamento Terra Livre online, né? E no final de abril, que era para ter o ATL em Brasília, e aí, né, não foi possível, e a gente organizou o ATL online. E com isso, nós somos o primeiro movimento a ocupar as redes sociais, né? A utilizar esses meios tecnológicos para fazer uma grande mobilização. Então, a gente saiu também desse ATL, né, com um resultado muito bom. Foram mais de 1.500.000 acessos só da página da PIB, né, durante a nossa programação. Então, assim, né, a gente está ocupando bem as redes sociais, nós temos falado, né? Vamos agora, além de demarcar terras, demarcar telas e ocupar as redes sociais. E a gente está agora ocupando diariamente, né? Toda hora tem indígenas aqui falando, né, informando, trazendo a realidade, mostrando como é que está a pandemia entre os povos indígenas, né? Então, a gente precisa ir se adequando também, né? Então, tem uma mudança, né? A gente fala assim, a cada novo ataque é preciso adotar novas estratégias de luta. Então, para nós, não tem um exemplo melhor do que esse que nós estamos usando agora, né? Da forma como a gente está usando as tecnologias para continuar assim, na visibilidade, continuar fazendo as denúncias e também continuar articulando. Né? Pois é, interessante como que também as redes sociais e esse universo virtual teve um papel fundamental nas eleições de 2018. Acho que desde 2013 para cá, esse papel das redes sociais aí na política tem, né, interferido bastante. Né? A gente, ano passado, recebeu um estudante intercambista do México, descendente dos povos originários, maia, e ele estava comentando como que o acesso dos indígenas às redes sociais e utilizando ela como ferramenta, né, culminaram ali num processo eleitoral que elegeram vários parceiros, né, inclusive o próprio presidente, que teve até uma posse que é recebido pelas lideranças. Então, quem sabe um dia a gente também não consegue impulsionar aqui, dominar esses territórios. Mas eu queria mencionar também como que o movimento indígena tem uma importância na concepção do Estado brasileiro, na própria Constituição, na Constituinte 88, o acampamento Terra Livre, para agora demarcando essa posição, como você tem dito, né? E diante disso, eu queria fazer uma pergunta voltada para essa questão também da ecologia, porque quando a gente fala na ecologia política, a gente pensa também em como o Estado vai lidar, né, com os povos e propor talvez que modelo de desenvolvimento nós queremos, se é que nós podemos usar esse termo desenvolvimento, como a Célia mesmo debateu aqui com a gente,
né? Então, eu queria saber, assim, de modo geral, ainda mais nesse contexto que a gente vive, como que os indígenas concebem, qual que é o projeto de, de Estado, de desenvolvimento, se é que podemos dizer assim, dos indígenas para o país? É porque, na verdade, essa palavra desenvolvimento incomoda, né? De toda forma, Demais. incomoda. A gente procura achar um outro jeito de falar, porque quando a gente começou a fazer essa leitura, né, do conceito de desenvolvimento, no sentido de comparar, né, com outras palavras que são ao contrário, a gente não consegue mais conceber o desenvolvimento como uma coisa boa, né? Porque quando tu diz desenvolvimento, tira o 10, é tipo deixar de envolver, né? É deixar Uhum. fora, né? Então a gente não precisa de desenvolvimento, a gente precisa de envolvimento, de etnoenvolvimento, né? De, enfim, de um projeto que envolva pessoas e meio ambiente, porque é incrível, assim. Eu acho que não é incrível, não. Eu acho que é chocante como que a maioria das pessoas não conseguem conceber assim a luta ambiental com a luta indígena, né? E assim nós não conseguimos pensar uma luta, né, em defesa do meio ambiente dissociada, separada da nossa luta, né? Porque não tem como. Então, quando eu vejo alguém falar que é ambientalista, que defende o meio ambiente, mas que não conhece nada dos povos indígenas, não sabe nada de demarcação de terra indígena, então eu já fico desconfiada, sabe? Eu já fico desconfiada, porque não tem como fazer defesa, né, do meio ambiente, lutar por proteção ambiental, sem defender os direitos, né, sociais, culturais dos povos indígenas, né? Não tem jeito. E aí, eu lembro bem um dia que o próprio, esse ministro, né, antiambiental que tem aí, né, eu estava numa mesa que ele estava, lá no início, assim que ele assumiu, né? E aí ele começou a falar do meio ambiente, falou do meio ambiente e tal. Aí, ao final, ele falou assim, eu não vou falar da pauta indígena, não, porque eu não entendo nada de terra, de demarcação de terra. Eu só entendo de meio ambiente, sabe? Numa mesa, ele chegou a falar assim, sabe? Nem de meio Menina, ambiente, né? eu só entendo de meio ambiente. Eu não entendo de nada de demarcação de terra, nada de índio, não é comigo. E aí nós ficamos assim, olhando para a cara dele, mas, gente, como é que é possível isso, né? A pessoa tem que ser mágico para poder entender de meio ambiente e não entender de indígena, né? Porque aqui no Brasil, e eu acho que, né, nas várias partes do mundo, a biodiversidade viva que ainda existe, as próprias florestas em pé, a água limpa, né, onde há, existe por conta do modo de vida dos povos indígenas, né? A própria biodiversidade que existe na Amazônia, ela não está ali porque nasceu ali daquele jeito. Não está essa diversidade toda ali, né, de florestas e porque sempre foi assim. Não, a própria biodiversidade que existe na Amazônia, ela é fruto do modo de vida dos povos indígenas, que, né, há milhares de anos, mesmo antes da própria invasão europeia, essa circulação livre dos indígenas pelos territórios levava, né, sementes de um lugar para o outro, do sul para o norte, do centro-oeste para o norte, do norte para o sudeste. Então, sabe, é o que acabou, né, gerando toda essa biodiversidade que existe. E aí, claro, aqui, né, com toda essa invasão nordeste, sul, né, inicial, foi devastando, acabando com tudo, né? Então, toda essa invasão, destruição que se deu nessas regiões lá em 1500, hoje está chegando essa pressão toda na Amazônia, né? E aí está todo mundo sentindo já agora, né, que esses projetos legislativos estão ameaçando totalmente, né, não só o meio ambiente, mas a própria, né, a nossa própria existência, o nosso modo de vida. Então, sempre eu digo, tem umas entidades aí grandes que, é ambientalista, tal, e quando eu vou com ele, eu digo, gente, como é que vocês conseguem falar de meio ambiente e não falar de nós, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito, porque é o nosso modo de vida que consegue garantir, né, essa preservação toda. Onde tem presença indígena, é garantia, né, desse meio ambiente protegido. Como falam, né? O meio ambiente protegido. Né? Porque para nós é o todo, não é o meio, é o todo, né?
E, e aí, quando fala de projetos que vai flexibilizar a legislação ambiental, aí fala, aumentou o desmatamento, não sei o quê. Para nós é muito mais que isso, né? Quando fala aumento do desmatamento, quem é ambientalista só imagina as árvores lá cortadas, né? Então, para nós que é indígena, quando fala desmatamento, a gente sente diretamente no nosso corpo, né? É o nosso corpo que é atingido diretamente. Não é só a árvore lá, né? Quando corta uma árvore, né, sangra exatamente também aqui na nossa carne. Porque é isso, a gente precisa do meio ambiente para garantir a nossa cultura, para garantir a nossa alimentação, para garantir o ar para todo mundo, né? Embora muita gente não saiba. Então eu fico assim chocada, como eu falei no início, né? Como as pessoas não conseguem fazer esse link, sabe? Que a causa indígena não é mais, não pode ser uma causa defendida só por nós. É uma causa que tem que ser compreendida e defendida por todo mundo, porque é exatamente esse modo de vida nosso que garante o ar que todo mundo respira, né? Que chega em todos os lugares, que garante a proteção, preservação das nascentes, que manda água para todo mundo, para todo lugar, né? Enfim, e aí as pessoas que estão na cidade, que nunca viveram no campo, né, que nunca tiveram perto mesmo de uma área rural, eles olham tudo como um produto ali pronto, como um produto final. Por exemplo, compra uma caixa de leite no supermercado e acha que é ali mesmo, o leite é produzido ali, vende ali e está ali e pronto. Ele não consegue ligar, né, que essa caixa de leite ali, né, vem, né, é produto de uma grande degradação, de um grande desmatamento, que está expulsando gente, que está, né, negando direito territorial. Da mesma forma como ele bebe a água que liga na casa dele, ele não consegue imaginar que aquela água não vem ele da caixa d'água ou nasce na torneira. Ele não sabe, né, que vem de um lugar que nós estamos com a luta política protegendo, né, garantindo aquela nascente para chegar a água ali. Então, eu acho que as pessoas precisam, sabe, se conscientizar mais, né, e prestar mais atenção nessa conexão que há, né, entre os produtos que ele está consumindo, né, e a sua própria vida, né, essa própria vida. E entender povos indígenas como esse povo que consegue garantir, né, garantir esse ambiente preservado para que tudo isso seja possível, né. E aí, só para concluir essa parte, né, eu acho que tu falou ali no início sobre a população indígena no mundo, né? Nós somos hoje, representamos, né, 5% da população mundial. 5%, olha só, muito pouco, né? Mas a gente consegue proteger 82% da biodiversidade, sabe? Então, 82% da biodiversidade que existe hoje ainda, né, viva no mundo, existe por conta de nós. Então, se não tem direitos culturais protegidos, se não tem direitos territoriais, né, respeitados, cumpridos, né, se não tem modos de vida dos povos indígenas preservados, a biodiversidade toda também está em risco. E se a biodiversidade está em risco, a população inteira no mundo está em risco. Também está sob ameaça, né? Então, quando a pessoa faz essa conexão, né, talvez consiga entender o quanto que a luta, né, dos povos indígenas é uma luta planetária, né? Não é uma luta ali por terra, é uma luta pela vida no planeta, né? E aí, por isso que é importante, eu acho que as pessoas conhecer mais, né, os nossos modos de vida, né, se reconectar com a Mãe Terra e entender que tudo depende, né, dessa biodiversidade, né, de todos esses ecossistemas preservados. E aí a gente está pagando caro, né? Estamos pagando com a nossa própria vida para poder fazer essa luta. É interessante você lembrar isso, que eu venho de uma área de formação, né, na biologia, dentro da área da ecologia. Então, o pessoal tinha aquela coisa, a gente lia nos livros, tudo que você estudava sobre o funcionamento da natureza, não tinha como se fosse a ação humana. A ação humana era sempre tratado como algo destrutivo. Mas aí a gente tem que debater isso, né? Hoje em dia pode-se falar em antropoceno, uma era geológica em que a Terra ela é impactada pela ação
humana, mas especialmente a ação humana organizada dentro de um sistema, dentro de um modelo de ocupação territorial, né, de extrativismo, né, de exploração irracional e predatória da natureza e dos territórios. Então, como você falou, né, a gente que trabalha na área, depois eu acabei me identificando com a etnobiologia e com a agroecologia, como áreas em que a gente poderia contribuir caminhando junto nessa luta, né? Então, até pelo fato de a gente estar aqui no núcleo de agroecologia, eu queria saber como que você interpreta aí o papel que a agroecologia pode ter nesse, vamos dizer, nesse projeto de reenvolvimento, né, Desenvolvimento. desses nossos territórios. Uhum. Reinaldo, olha, acho que para a gente poder falar da agroecologia, é importante a gente dizer também o quanto que o agronegócio, né, ele reduz a produção da diversidade de alimentos, né? Porque o agronegócio ele ocupa uma grande extensão de terra, né? E quando a gente fala dos 13% do território nacional, que é terra indígena, é sempre bom lembrar também dos 46% da propriedade privada rural que está na mão dos latifundiários. E a maioria para essa produção do agronegócio por meio das monoculturas, né? Então, essas grandes extensões de monocultura, elas reduzem entre 25% a 30% a produção da diversidade de alimento. Como as coisas que a gente come, né? Porque as monoculturas, você vê, geralmente não é coisa que a gente come, né? A soja, o pasto, o eucalipto, a cana-de-açúcar, né? Enfim. Então, né, essas que são em grande extensão e aí sempre para exportação. Mesmo feijão, mesmo arroz que é produzido aqui em grande escala, né, não fica aqui no Brasil, vai tudo para fora, né? E aí, com isso, né, acho que 80% da alimentação que se come, né, que bota na mesa, que se come, né, que é produzida no mundo, 80% da alimentação produzida no mundo do que a gente come é feito pela agricultura familiar, né? Quando tu traz para o Brasil, 70% da produção, né, de alimentos que se come, né, que vem para a mesa, é da agricultura familiar. Então, quando é mundial, é 80%. Olha só, né? É quase tudo. E aqui no Brasil, 70%. Então, tu vê aqui, né, que não é o agronegócio que sustenta o Brasil, como eles tentam dizer toda hora, né? Ah, porque o agro é pop, o agro é não sei o quê, não sei o quê. Né? O agro não poupa ninguém, é a coisa mais certa que eu já vi, né? Então, o agro realmente mata, expulsa, né? Retira direitos. E aí eles tentam colocar na cabeça das pessoas, o açaí é agro, o piqui é agro, o não sei o que é agro. É agro, né? Mas não é agronegócio. Não é para o comércio, para exportação, né? É agro, mas ele usa só assim, agro, como se o agro fosse essa coisa, como se o agronegócio fosse essa coisa boa que beneficia a população. E não é. O agronegócio não beneficia a população nenhuma. O agronegócio beneficia as grandes empresas, as grandes corporações, né? E quem produz o alimento mesmo e que garante essa diversidade é a agricultura familiar. E aí é por isso que eu digo, sabe? A gente precisa, né, abraçar essa luta, enfrentar essa luta pela democratização do uso da terra, sabe? E essa terra tem que ser diversificada, entregue para o pequeno produtor, entregue para a agricultura familiar, né, para poder se praticar, né, a agroecologia, né, e a economia solidária, né? E aí, claro, quando eu falo de descentralizar o uso da terra, democratizar o uso da terra, eu estou falando de quê? Eu estou falando da demarcação dos territórios indígenas, né, que é urgente e que são assim cruciais para proteger o clima, a água, a chuva, né, os modos de vida, as culturas. Eu estou falando de regularização dos territórios quilombolas, né, que também é urgente, né? E estou falando dessa descentralização, né, do agro para os pequenos produtores. E aí isso, né? Agricultura familiar, agroecologia, economia solidária. Então, é isso que precisa, né? Para a gente poder garantir não só o alimento hoje, mas também a gente garantir a continuidade da nossa existência, né?
Porque esse modelo, da forma como ele está hoje, altamente predatório, centralizador e opressor, né, já não deu certo, já faliu. E todos os dias a gente está escutando e vendo os sinais, né? Os sinais da terra, os sinais da natureza, que já não se sustenta mais. A gente precisa mudar isso. Então, eu acho que saindo dessa pandemia, sabe? A primeira luta que tem que ser emplacada por todo mundo é romper com esse modelo, né? Nós precisamos romper com esse modelo. Esse modelo econômico está totalmente errado, totalmente errado. E aí, sim, investir nas iniciativas locais, né? Nas iniciativas que garantam a sustentabilidade, que respeitam essa relação com o meio ambiente, né? É isso, né? Para nós isso é natural falar disso, né? Mas muita gente que escuta acha que, ai, como é então que vai cuidar, sustentar o Brasil se não tiver agronegócio? Né? Pois é, tem que mostrar, inclusive a própria FAO, né, faz parte da ONU, né, fundação voltada para agricultura e alimentação, né, ela mesma aponta que o único caminho para a gente garantir um futuro para o planeta seria reorganizar esse modelo produtivo, né, tendo a agroecologia aí como referência, ou seja, é uma mesma luta, né, a luta dos povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, essa luta territorial, a agroecologia, enfim, é toda uma grande luta contra esse modelo hegemônico. E acho que você mesmo mencionou os sinais que a Mãe Terra está trazendo, né, diante dessa pandemia, e nós já estamos chegando para o final do nosso tempo. Então, eu gostaria, se fosse possível, você falar um pouquinho também de como que a PIB está atuando no contexto da pandemia. Eu estou vendo que vocês estão né, bem atarefados aí, né, na luta, sem parar. Então, se puder falar um pouquinho disso aí para a gente encaminhar para o final, e aproveito já para ir agradecendo todo mundo que está acompanhando aí, né? Valeu demais pela presença. Essas lives estão ficando disponíveis no canal do Nagô, lá no YouTube. E é isso, Sônia. Como é que vocês estão atuando aí na pandemia para apoiar os povos indígenas nesse momento tão difícil, né? Uhum. Bom, Reinaldo, de fato, né, um momento bem grave que a gente está vivendo, né? Um momento assim muito desafiador e exige de nós, né, uma atuação assim permanente, porque a gente já vinha enfrentando vários problemas, né? Tem conflitos históricos aí que nunca foram respondidos, né? Nunca foram resolvidos. E a pandemia chega e acentua todos esses problemas históricos que a gente já vinha enfrentando, né? E aí não é porque a pandemia chegou que os problemas acabaram, né? De forma alguma. A gente tem que se dar conta de continuar olhando aqui as invasões dos territórios, os ataques, né? O desmatamento, né? A violência, os conflitos internos que também a pandemia acaba causando, né? Por conta de orientações que precisam ser tomadas, e tem aqueles que seguem a orientação do presidente, né? E aí acaba provocando conflitos. Tem dito, olha, gente, não escuta esse presidente, não siga nada que ele está dizendo que você vai se prejudicar. Então, a gente segue enfrentando esses problemas e segue aqui tentando organizar, né, planos de controle e combate ao coronavírus, que chegou fortemente, né, matou milhares de pessoas no mundo inteiro, já mais de 50 mil pessoas no Brasil, e nós indígenas, já mais de 400 indígenas mortos. Isso não é pouco, né? 400 indígenas mortos. Nós estamos alcançando já 10 mil indígenas contaminados. E olha que esses são os dados que a PIB está apurando, né? Estamos apurando e sistematizando diariamente. Quando você pega esses dados da PIB e compara com o da CESAI, você vê o absurdo da diferença. Enquanto nós registramos quase 10 mil contaminados, a CESAI divulga, né, ainda no dia de hoje, 5 mil. Enquanto nós estamos com 400 indígenas mortos, todos com comprovantes, né, de testes e atestado de óbito, a CESAI não passa de 100, 115, 130, assim. Então, há não só uma omissão, não só uma negligência, né, do governo federal,
como também, né, essa omissão que gera um genocídio. Então, quando a gente fala de um genocídio em curso, a gente não está exagerando. Não está exagerando, porque nós estamos totalmente aí, né, abandonados pelo poder público. E todo mundo se virando para fazer como pode, né, para garantir aí medidas de proteção, medidas preventivas e até de tratamento, né? Então, nós, né, a PIB, a gente fez muitas coisas desde que declarou a pandemia, né? A gente exigiu do governo um plano de contingenciamento. A gente mandou carta para os governadores apresentando ali 10 medidas que eles poderiam adotar de forma interinstitucional, né, com os movimentos, mas também intergovernamental, incluindo aí município, estado, né, e federal. A gente fez parceria com a Fiocruz, com a Abrasco, com a Unifespa, né, Xingu Vivo, para poder ter manual de orientações de higiene para produtos, né, que serão entregues, que foram entregues nos territórios. A gente criou esse Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, que está apurando os dados, né, que a gente não quer que essas mortes sejam apenas números. A gente não quer ser parte dessa estatística. A gente quer trazer todos esses casos, né, esses óbitos, para uma memória ali que seja lembrada pela história de vida de cada pessoa, de cada povo, né, e visibilizar isso. E aí a gente fez o ATL no final de abril, fizemos a Assembleia da Resistência no começo de maio, né, para poder elaborar um plano de enfrentamento. E agora, passamos 45 dias para poder elaborar esse plano. E agora, no dia 24, a gente apresentou esse plano para o nosso público nacional. Dia 26, apresentamos para o nosso público, né, internacional. E na segunda-feira, 29, a gente fez o lançamento desse plano. Então, é um plano não para a gente assumir o papel do Estado, né? Não é para a gente assumir uma função que é, né, do governo, mas para a gente oferecer ações complementares onde as ações da CESAI não são suficientes, como também para a gente conseguir chegar com ações onde o Estado não chega de jeito nenhum, porque a gente também não pode seguir o que a CESAI está fazendo e ser omisso. A gente tem que construir alternativas, estratégias para a gente conter essa pandemia nos territórios. Então, nós lançamos um plano agora no dia 29 e vamos agora organizar um evento público para arrecadação de recursos para que a gente possa implementar esse plano, né? E aí, é claro, nós estamos nessa construção permanente, articulando, né, chamando financiadores, pessoas que queiram colaborar com esse plano de modo, né, voluntário também. Muita gente nesse momento se dispõe a ajudar, né, na implementação. E aí a gente já nesse momento totalmente assim de trazer esse apoio colaborativo, né, para que a gente possa evitar, né, mais um genocídio dos povos indígenas. Então nós estamos totalmente preocupados com o avanço, né, dessa contaminação, preocupado com os nossos velhos que estão morrendo. Nos últimos 20 dias, você pode ver, né, o quanto que morreu nossos idosos, e para nós, quando morrem os anciãos, os velhos, né, morrer também parte do nosso conhecimento, e cada um que morre, a nossa cultura também enfraquece. Porque é exatamente esses anciãos que é a garantia da continuidade, né, da nossa identidade, inclusive do nosso modo de vida. Porque eles é que repassam para a juventude, né, para as futuras, para que a gente possa garantir também as futuras gerações, né, com uma identidade viva. Então, a gente realmente, assim, né, estamos todo mundo muito sentido, muito preocupado e procurando um jeito de dar um basta, né, de dar um basta nessa situação. Porque esperar pelo governo não dá. A gente já viu que não dá. E não é que eles não têm um plano, não é. É exatamente o plano de extermínio deles que está em curso. E a gente precisa derrotar esse plano genocida. E para o pessoal que quer ajudar aí essa luta, quer apoiar a luta da PIB, como é que faz? Olha, nós temos o site da Quarentena Indígena, né, que está aí, a gente está transformando até no Emergência Indígena, né, .org.br. E ali tem um formulário que as pessoas podem se cadastrar e também dizer como que pode ajudar. Eu acho que talvez mais do que a gente dizer como você pode ajudar, você pode dizer o que você pode oferecer, né? E ali a pessoa coloca suas habilidades, suas disponibilidades, seu tempo,
e a gente organiza equipes que possam estar colaborando. Da mesma forma que a gente tem a vaquinha, né, online, a vaquinha está no site também da PIB, no nosso Instagram, no meu, e ali as pessoas podem colaborar financeiramente, porque é exatamente com essa arrecadação da vaquinha que nós estamos conseguindo apoiar várias ações, né, nos diversos territórios. Então, Sônia, queria mais uma vez aí agradecer de coração aí a participação, agradecer a Shirley Krenak também, nossa companheira, mandar um abraço para ela aí, um forte ereré, A nossa gente nem companheira leu de luta os aqui na... comentários, né, Reinaldo? A gente nem olhou os Pois é. comentários. Ela tá na área aí, ela acompanha nossas lives todas, fica dando pitaco aí o tempo todo. Trabalhar com a Shirley é bom demais. E então, mais uma vez, gratidão aí pela disponibilidade. Eu sei que você está na luta aí o tempo todo, né, na correria, e parar esse tempinho para conversar com a gente é muito importante, uma honra. Desde que eu te vi a primeira vez, em 2015, na Conferência Nacional de Política Indigenista, falei, nossa, que potência o trabalho dessa mulher. Então, assim, muito feliz. Aí, o fã aqui conversando, né? Perdão por isso, mas aí por Tá tudo, pela joia, Reinaldo. conversa. E você tem uma mensagem final para a galera que está assistindo aí? Ligar. O Giovanni colocou ali, se Sônia não vier na aldeia Krenak, não voto mais nela. Vai votar sim, viu, que eu vou lá. E eu bem que te disse que eu ia, né? Mas, infelizmente, esse ano não deu. Mas essa visita está garantida. E é isso aí, gente. Um abraço, todo mundo que acompanhou a gente. Um abraço, Reinaldo. Obrigada. Tamo junto, viu? Valeu, tamo junto. Valeu. Forte ereré. Ereré. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite aí para todo mundo que está acompanhando. Gratidão. E vamos seguindo acompanhando o Nagô no Instagram, que vai ter mais live por aí, galera. Boa noite aí para todo mundo. Valeu demais, Sônia. Valeu, Força nessa luta e tamo junto. Tamo junto. Obrigada.